Sempre achei que a solidão era mais fácil de suportar no barulho da cidade. Lá, mesmo sozinho, você está cercado de gente. Gente que não te conhece, não te pergunta nada e segue com a vida. Era assim que eu vivia há anos, até a notícia chegar. Tia Joana havia morrido, a última parente viva por parte de mãe. Ela morava num sítio isolado no interior do Pará, perto de uma vila esquecida chamada Bela Cruz, um lugar sem sinal de celular, sem vizinhos próximos. Lembro de ter passado alguns verões lá quando era criança. A casa era velha até naquela época, feita de madeira escura, com alpendre largo e janelas que nunca abriam direito. Mas o que me marcou de verdade era o silêncio. Um silêncio que não parecia natural, como se o lugar tivesse engolido todo o som do mundo. Quando o advogado me ligou dizendo que a casa e o terreno estavam no meu nome, minha primeira reação foi negar. Mas depois de uma semana sem dormir direito, com sonhos fragmentados de madeira rangendo e um relógio que parava sempre às 3 da manhã, achei que era melhor ir até lá, só por alguns dias, assinar os papéis, vender ou doar aquilo, e nunca mais voltar. Peguei um ônibus até a cidade mais próxima, depois um táxi velho que me deixou na estrada de terra. A casa ficava a 2 quilômetros dali. O motorista se ofereceu para me levar, mas eu recusei. Queria entrar naquele lugar devagar, como quem pisa em solo estranho. Talvez parte de mim quisesse ter certeza de que o que eu lembrava era real. A trilha estava tomada pelo mato. Os arbustos arranhavam minhas pernas, galhos batiam na mochila. A cada passo, o barulho da civilização ia ficando para trás, substituído por aquele som abafado da floresta, um zumbido constante, como se a mata respirasse. Quando a casa apareceu entre as árvores, parei. Ela ainda estava de pé, inclinada para um lado, como se cansada, as janelas fechadas, o telhado parcialmente afundado, mas lá estava ela, igualzinha à minha memória, exceto por um detalhe: a porta da frente estava entreaberta. Subi os degraus com o coração acelerado, empurrei a porta devagar. Um cheiro forte de mofo e madeira molhada me acertou como um soco. No centro da sala, uma cadeira de balanço, vazando um rangido leve. Parecia ter sido empurrada há segundos. Olá? Chamei, embora soubesse que ninguém responderia. O silêncio foi absoluto. E ali, parado no meio da casa da minha infância, senti uma coisa que não sabia nomear. Como se algo tivesse ficado esperando, algo que sabia que eu voltaria. Primeiras horas explorando a casa com cuidado. Nada parecia fora do lugar, e isso me incomodava mais do que se tivesse encontrado bagunça. Era como se alguém tivesse vivido ali até ontem e saído com pressa. Sobre a mesa da cozinha, uma xícara com restos secos de café. No quarto, a cama arrumada, o abajur ainda com lâmpada. Tudo limpo demais. E o mais estranho, nenhum sinal dos pertences de tia Joana. Nenhuma roupa no armário, nenhuma fotografia. Era como se ela tivesse sido apagada da própria casa. No fim da tarde, encontrei uma chave dentro de uma lata de biscoitos. Pequena, enferrujada. Tinha certeza de que era da porta do porão, uma entrada que ficava atrás da casa, quase escondida entre raízes grossas. Quando criança, me disseram que era só depósito de coisas velhas. Mas lembro que ninguém me deixava chegar perto. Fui até lá com o sol já caindo. O ar estava parado. O mato ao redor parecia crescer diferente ali, mais denso. A fechadura rangia como se protestasse. Quando a porta cedeu, o cheiro de terra antiga invadiu minhas narinas. A escada de cimento descia em espiral, mais funda do que eu lembrava. Peguei a lanterna. Lá embaixo, um único cômodo. As paredes de barro estavam forradas com jornais antigos, presos com taxinhas enferrujadas. Sobre uma mesa baixa, cadernos empilhados, uma lamparina e uma cadeira virada. No chão havia marcas, como se alguém tivesse arrastado os pés repetidamente no mesmo lugar. Folheei um dos cadernos. Reconheci a letra da minha mãe. Datas, nomes, pequenas anotações. Algumas com frases estranhas como ouvi passos à noite de novo ou não abrir a porta se chamarem pelo nome errado. Aquilo me deu um calafrio. Foi quando percebi que havia um buraco no canto, encoberto por um tapete puído. Debaixo dele, uma espécie de alçapão. Tentei abrir, mas estava trancado por dentro. Voltei à superfície com a cabeça pesada. Enquanto fechava a porta do porão, notei uma pegada na lama ao lado. Fresca. Muito maior que a minha. Dormir naquela noite foi impossível. O vento parecia correr dentro das paredes. A madeira estalava de um jeito nervoso, como se respirasse. E a cada cochilo que eu caía tinha a mesma visão. Alguém me observando da porta entreaberta do quarto, mas sem entrar, só parado, como se esperasse. Na manhã seguinte, uma trilha de pegadas vinha da mata até o alpendre da casa. E sumia ali mesmo. Não contei para ninguém. Não ainda. Mas anotei tudo num caderno novo.
porque algo me dizia que se eu não deixasse rastro daquilo, talvez nem eu mesmo lembrasse mais tarde. Talvez fosse exatamente isso que havia acontecido com minha tia. No último dia, acordei com a sensação de estar sendo observado. Não por alguém específico, mas por algo. Um peso no ar, como se a casa respirasse junto comigo, lenta e pesada. Não houve barulhos estranhos naquela manhã. Nenhuma cadeira se mexendo, nenhuma batida na porta. E talvez isso tenha sido mais perturbador. Era como se tudo estivesse à espera. Voltei ao porão uma última vez. Não havia barulhos, nenhuma mudança. Mas notei um detalhe que antes havia me escapado. No teto de barro havia riscos, como se alguém tivesse arranhado a superfície com as unhas por dias. Padrões repetitivos. Círculos. Nomes parcialmente apagados. Fechei o porão sem pegar mais nada. Não queria levar nenhum vestígio comigo. Nem objeto, nem lembrança. Na parte da tarde, fui visitar o pequeno cemitério local, aquele onde diziam que minha mãe havia sido enterrada. Era simples. Algumas cruzes de madeira torta, nomes quase apagados pela chuva. Não encontrei a dela. Procurei entre as sepulturas com mais calma. Nomes conhecidos, vizinhos de infância, velhos que eu mal lembrava, mas nada da minha mãe. E nenhuma cova com o nome da tia Joana também. Perguntei ao caseiro, um senhor surdo que apenas apontou para o mato ao redor e disse: "Aqui só fica quem é lembrado." Voltei a casa ao entardecer. Olhei tudo uma última vez, a cadeira de balanço, agora imóvel, o espelho coberto com um pano, e o rádio, desligado. Na estrada, enquanto a casa ia ficando para trás, senti algo estranho. Não era alívio, era como se tivesse deixado algo inacabado, ou talvez algo de mim mesmo lá dentro. Desde que voltei à cidade, minha rotina segue quase normal. Mas às vezes acordo no meio da noite e acho que estou naquele quarto de novo, com o cheiro da casa, o som abafado das folhas lá fora. Tudo igual. E sempre que isso acontece, me pego com a mão estendida, como se estivesse tentando fechar uma porta que não lembro de ter aberto. Não tem nada na minha vida que comprove o que aconteceu naquela semana. Nenhuma gravação, nenhuma testemunha. Às vezes, penso que talvez não tenha realmente acontecido. Que tudo tenha sido uma mistura de lembrança, luto e solidão. Mas o que mais me incomoda é a sensação de que, mesmo que eu tenha saído da casa, talvez ela ainda esteja dentro de mim. E talvez seja por isso que toda vez que escuto o som da madeira estalando no apartamento, eu não consiga dormir depois.